Olá, Marcos Rabelo, como vai você? Tudo bem? Ô, Ariovaldo, muito bem. Obrigado pela oportunidade, viu? Ah, Prazer obrigado. falar com vocês. E o seu Somos público amigos aí. suficientes para suplantar todos esses problemas aí, tá certo? Fica É, tranquilo, tá bom? obrigado. Sei que você tem um público Marcos, de muita qualidade. você, hã? Eu sei que o senhor tem um público de muita qualidade ligado ao RH. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela gentileza, tá? Marcos, é o seguinte, é, você tem uma trajetória muito interessante dentro da área, né? Dentro dessa área de empresas aí e tal. O que te levou a montar a sua, a Agile Serviços Terceirizados? Agile, falei certo? Agile, Perfeito, hã? perfeito, certíssimo. Ágil. Agile, com H, né? H. Agile H-A-G-I-L. Terceirizados. Tá. O que levou você a montar essa empresa, delinear essa empresa para o mercado? Ô, Ariovaldo, eu estou no segmento há 15 anos, né? E, e eu tinha sempre o objetivo de eu poder montar o meu negócio com aquilo que eu acredito, com as práticas, com as crenças que eu acredito, com o que essa minha experiência nas grandes empresas do segmento me trouxeram, né? Trabalhei em multinacionais, trabalhei em grandes empresas do setor, e a gente já está empreendendo aí na Agile, com clientes importantes. Tem algumas premissas que eu acredito: bom atendimento ao colaborador, gestão de caixa, responsabilidade financeira, o que nosso setor é muito importante. Para os clientes que nos contratam também, existe a questão solidária, a questão de responsabilidade. Então, uma era o sonho, de fato, desde de novo, né, de querer empreender, construir um negócio meu. E aí eu acho que foi importante essa passagem que eu tive aí por grandes empresas, por multinacionais, o que me preparou e me capacitou para que eu pudesse montar um negócio já muito melhor estruturado, já com uma vivência, com uma experiência muito maior, né? As pesquisas nos mostram que executivos que fundaram empresas, a probabilidade de sucesso é muito alta, né? Então a gente acredita nisso, pezinho no chão, a gente tenta se preparar, todo dia é uma batalha, empreender no Brasil não é fácil, mas a gente com o pezinho no chão, com muita humildade, a gente quer construir uma grande empresa prestadora de serviços de portaria, de limpeza, dar essa tranquilidade para o RH dos nossos clientes, né? Poder focar no que de fato os nossos clientes fazem, e deixar essa parte de portaria, limpeza, com quem conheça do negócio, né? Então, acho que foi isso, um pouquinho de motivação pessoal que sempre existiu, uma capacitação que a gente, modéstia à parte, entende que conseguiu formar ao longo desses 15, 16 anos no segmento, né? Nos deu a coragem aí de poder empreender. Obviamente que a gente tem pessoas muito boas próximas, então eu acho que respondendo de maneira objetiva por esses dois pontos, Ariovaldo. Bagagem profissional e o desejo de sempre querer empreender no Brasil, né? Exatamente. Me diga uma coisa, esse mercado que você atua hoje como serviços terceirizados, está realmente está borbulhando, você consegue colocar mão de obra, você consegue essa mão de obra para desenvolver esse trabalho? Sim, Ariovaldo, sim. É, é uma mão de obra base da pirâmide, é uma mão de obra que nós, enquanto empresas, temos que ter um carinho especial, um atendimento especial. Eu acho que as empresas têm que parar de ver a nossa mão de obra de portaria, de limpeza, simplesmente colocar ela no cliente, muito pelo contrário, você tem que atender esse profissional com qualidade. A gente está falando de uma mão de obra que muitas vezes não tiveram a formação técnica necessária, então é importante que a empresa o faça. Mas sim, é uma mão de obra que, infelizmente, até no Brasil, até por conta dos nossos problemas sociais, é uma mão de obra que a gente acaba tendo em excesso, e você tem normas, tem formas de você tentar buscar os melhores profissionais nesse segmento. O Brasil, por ser um país ainda emergente, em desenvolvimento, é normal que a gente tenha uma taxa de mão de obra de profissionais de ensino um pouquinho abaixo de países desenvolvidos. Então, a gente tem uma mão de obra com uma quantidade até razoável. Quando o nosso mercado permite que você busque bons profissionais, nós aqui da Agile, pelo menos, quando a gente contrata, Ariovaldo, a gente tenta investigar social, financeiro, criminal dessa mão de obra.
Então, todos os nossos profissionais, apesar de base da pirâmide, que, enfim, é uma mão de obra muito mais operacional, a gente garante para o cliente que a gente está contratando profissionais que, eventualmente, como pessoas, pode ter seus dias bons ou ruins, mas que são profissionais que, durante toda a sua conduta, a gente checa o que a gente chama de background, como que foi o seu histórico, não só como profissional, mas como pessoa, se ele já teve algum problema na justiça, se ele tem algum problema financeiro. Infelizmente, a gente tem que ser um pouquinho rigoroso nesse sentido, porque a responsabilidade é muito grande de colocar a mão de obra dentro do cliente. No final do dia, o cliente vai nos cobrar por isso, né? Então, a gente encontra bons profissionais, mas, repito, a base é, como bom RH, que é o seu programa, e fala para esse público, não é diferente do que os RHs tratam os seus funcionários também. Tem que dar atenção, tem que ser uma premissa básica aqui para as nossas empresas, pagar tudo direitinho para essa mão de obra, explicar para ele os vencimentos, os respectivos descontos, quando existe, porque, repito, a gente está lidando com uma mão de obra base de pirâmide, e é importante que a empresa tenha uma atenção diferente desse profissional. É diferente de você contratar um alto executivo, que às vezes você não precisa passar algumas premissas básicas para ele. Para essa mão de obra é importante, ele tem que se sentir seguro, abraçado, tendo as suas necessidades, as suas informações, todas elas tiradas, as suas dúvidas tiradas, porque essa mão de obra tem dúvida. E cabe a nós darmos atenção, cabe a nós darmos o suporte necessário, uma supervisão presente. Isso é fundamental, Ariovaldo. Não adianta. Eu estou num condomínio, meus profissionais estão num condomínio, a gente faz a portaria de um condomínio. Não adianta eu largar essa mão de obra lá. Meu supervisor tem que passar dia sim, dia não. Tá tudo bem, tá tudo certo, o senhor tem alguma dúvida? Onde eu posso te ajudar? Olha, seu Marcos, eu estou com uma dúvida no procedimento aqui. Peraí, vamos aqui sentar, vamos sentar junto com o cliente. Eu tenho uma dúvida no meu salário, seu Marcos. Daqui, deixa eu olhar, olha, aqui procede. Não, realmente o senhor tem razão. Vamos corrigir para o próximo mês. Então, assim, é importante você estar próximo dessa mão de obra. Colocar essa mão de obra no posto e largar esse cara, a probabilidade de você não ter sucesso existe. Porque você precisa estar próximo, né, Ariovaldo? Não é simplesmente colocar no cliente. Você tem que estar perto dessa mão de obra. Você tem que dar atenção para ele. Você tem que orientar. Como qualquer profissional, o operacional de portaria de limpeza também. Ele quer se sentir abraçado e na Agile a gente tenta fazer o máximo que a gente pode para que isso aconteça. Eu ia comentar sobre isso aí agora. Por exemplo, a pessoa contrata pelo seu intermédio algumas pessoas, né, o próprio profissional de RH contrata por seu intermédio, e você precisa pensar muito bem qual tipo de pessoa que você vai colocar do portão para dentro daquela empresa, né? Ele não pode ser, sabe, desculpa, às vezes a gente se excede na conversa, mas é uma pessoa que tem que ser, além de tudo, qualificada para o trabalho, né, Marcos Rabelo? É exatamente isso, Arioval. E aí, o segredo, como a gente está falando com o público de RH, eles vão nos entender. A questão é o seguinte, é saber as peças na hora de contratar. Se você vai atender um cliente num centro logístico que recebe 100 caminhões por dia e tem uma atividade operacional muito mais dinâmica de um condomínio, se você contratar profissionais que têm um perfil de condomínio, que está acostumado no condomínio, uma única torre, 20 moradores, é muito mais simples. Se você contratar esse profissional, que também é um porteiro, para atender um centro logístico, você vai ter problema. Então, assim, de novo, para o nosso público extremamente qualificado, o segredo para nós aqui é alinhar com o cliente as características profissionais necessárias de acordo com as atribuições do dia a dia dessa mão de obra para a gente poder colocar os melhores profissionais. Às vezes, inclusive, de faixa etária. Se você tem uma mão de obra que eventualmente você precise de um trabalho um pouquinho mais pesado, como de auxiliar de limpeza, você precisa contratar profissionais que estejam dispostos a isso. Então, não adianta você simplesmente colocar no cliente. Tudo isso tem que ser visto. A gente tem que se preocupar com a mão de obra que a gente coloca de acordo com o histórico dessa mão de obra. Se é um profissional que teve um viés e teve um histórico muito mais para uma atividade profissional em condomínio, é legal a gente colocar esse profissional em condomínio. Se é um profissional, por exemplo, você coloca num shopping center. Shopping center, todos nós passeamos no shopping center, né? Aqueles profissionais ficam 12 horas de pé, às vezes. Obviamente que, assim, a gente vê aqueles bancos semi-sentados, existe uma preocupação
das empresas que fazem também, principalmente as empresas de shopping, são empresas sérias que fazem. Então, ele pode sentar, mas é um serviço diferente de um condomínio. Então, é fundamental a gente acertar no processo de recrutamento e seleção. Aquelas empresas que olham o nome e não olham a trajetória profissional desse profissional, vai ter muito problema na hora que colocar num cliente. A gente se preocupa muito com isso. Qual que é a trajetória profissional? Qual a experiência profissional? Às vezes a pessoa fala assim, né, Ariovaldo? É porteiro. Porteiro é simples, é ir lá, cara, crachá, entra. Não, não. Ele é um ser humano como qualquer outro, que teve a sua bagagem profissional, e é importante que eu entenda onde ele se sinta confortável em trabalhar. Ele se sente num condomínio, é num shopping center. Tem profissionais, por exemplo, que não gostam de trabalhar em hospital, porque não está acostumado, não gosta. Eu já vivi isso. Ó, Marcos, me coloque em vários postos, menos hospital, que eu não me sinto bem. Eu não gosto de vivenciar o ambiente. Perfeito, não tem problema, mas assim, não adianta nós, enquanto empresa, forçarmos uma situação junto aos nossos profissionais. Nossos profissionais são nossos parceiros, são os nossos principais clientes. Isso é fundamental, deixar eles felizes. Eles bem, eles felizes nos postos certos, o nosso cliente vai estar feliz. Consequentemente, terá um bom serviço, né, prestado. Lógico, é isso, Arioval. Não adianta a gente forçar uma situação. A pessoa tem o direito de querer trabalhar no perfil do tipo de posto que ela gosta e de acordo com o histórico dela. O currículo tá aí justamente para a gente poder avaliar. Agora, eu que vim do segmento, eu sei que às vezes no desespero as empresas contratam sem olhar a passagem do profissional. E aí vai lá e coloca no posto. Vai dar problema. Vai dar um mês, 15 dias, 2 meses, 3 meses. Vai dar problema. Esse profissional vai pedir para sair, vai começar a faltar. O que é ruim para a empresa é ruim para o cliente. Então, o processo de recrutamento e seleção para o nosso time de RH é fundamental para que a gente tenha uma boa prestação de serviço. E aí pode até comprometer a situação da sua empresa, né? Sem dúvida, senhora, porque assim, o cliente no final do dia, ele vai me cobrar por aquilo que ele está pagando. Ele quer um bom atendimento do porteiro, um bom serviço prestado de auxiliar de limpeza, e ele está coberto de razão. E não adianta a gente ficar inventando desculpa, porque a gente tem que acertar em todos os campos de contratação, né? Tem uma série de variáveis que a gente não controla, a gente lida com mão de obra, mas aquelas que a gente controla, processo de recrutamento assertivo, pagamento correto, orientação para o funcionário, isso a gente tem que fazer com excelência. Perfeito. Me diga uma coisa, eu tenho uma dúvida, isso é um sentimento que eu tenho. Qual é o trabalho como que é esse trabalho do Facilities? Como é que É, funciona o Facilities de uma empresa para mim? facilities é uma palavra em inglês, virou na moda agora, né? Eu sou brasileiro, eu gosto de falar o nosso bom e velho português. Não tem, às vezes, que a gente target, budget, né? Nada contra, mas assim, a gente está no Brasil, a gente tem que valorizar o nosso belíssimo Certo, português. certo, tem razão. Facilities é assim, a facilidade do empreendimento, né? E aí, facilities engloba áreas de bem-estar do funcionário. E aí, onde está a área de bem-estar? É a limpeza, é a jardinagem, é a área de segurança, é a área de portaria, é a área de refeição, restaurante, que aí você tem grandes empresas que o fazem. Então, facilities, Ariovaldo, simplificando, é o que cuida do bem-estar do funcionário. Aí vai da portaria da recepção, de como ele é recebido, a limpeza do ambiente, a segurança que ele tem, se o ambiente é salubre, é basicamente isso. É uma palavra bonita, mas que engloba isso. Se a refeição é legal, se o restaurante que o cliente contrata é bacana, se é limpo, se a comida é legal, se é gostosa, enfim. É uma preocupação com a mão de obra que está alocado dentro desse funcionário. O que envolve essas áreas de bem-estar é facilities. Ok, E Marcos, aí, então, portaria, limpeza, segurança, enfim. entendi. Completa aí para mim, por favor, a frase. Comenta aí. Entendi. E aí, dentro desse facilities, dentro desse bem-estar, entra a portaria, entra a limpeza, entra a segurança, tudo isso para o bem-estar dos colaboradores que estão dentro de um cliente. Pronto, agora eu entendi o que quer dizer isso aí. Pronto, agora eu fico mais feliz com Que isso. bom, que bom. Bom, Marcos, mas agora é o seguinte, ó. O que a sua empresa pode oferecer para os profissionais de RH? Olha, o funcionário de RH, os profissionais de RH são os nossos grandes parceiros. No nosso site, vão poder ver, a gente tem um case muito bacana
uma empresa que hoje é uma das maiores do Brasil de franquia, é uma fábrica, que é a Hoje Sorvetes. Eu acho que todo mundo tem do lado uma loja da Hoje Sorvetes, né? E ela nos agraciou aí com um contrato de 36 meses, que a gente faz portaria, limpeza para eles. E é um contrato muito importante para nós, e o nosso contato com eles é o RH. E no site, o CEO da Hoje Sorvetes, o nosso site, depois eu deixo para o senhor, Ariovaldo, para depois quem tiver curiosidade, deixa muito claro onde é o nosso papel do RH. As palavras do CEO da Hoje Sorvetes é o seguinte: o que a Agile nos proporciona? Deixa com que a gente foque naquilo que a gente sabe fazer. O que eles sabem fazer? Sorvete. Então, deixa que essas atividades de facilities, né, já usando esse termo, de portaria, de limpeza, deixa como empresa especializada. O RH é o coração da empresa. O RH nada mais é que é o seguinte, ou tudo é o seguinte, contrata as pessoas. O que são as empresas? Um grupo de pessoas a fim de um único objetivo maior para dentro do negócio. Empresa não é prédio, não é galpão logístico, não é shopping center, não é cimento, não é essa mesa, não é cadeira, não é computador. Empresas são pessoas. Quem que traz essas pessoas para dentro de uma organização? Das maiores, de uma Apple, de uma Coca-Cola, de uma XP, das maiores. Quem contrata? O RH. O RH é a peça vital para uma empresa. Se você errar no teu RH, você quebra o teu negócio. Então, assim, o que nós, Agile, fazemos? Deixa que o RH foque no que é o negócio da empresa. O que é o negócio da Hoje Sorvetes? Fazer sorvete? O RH tem que contratar operacional para dentro da fábrica, tem que contratar profissionais de contabilidade, tem que contratar profissionais de desenvolvimento e marketing. Para quê? Focados no negócio, que é na Hoje Sorvetes. Deixa que o resto, portaria, limpeza, isso a gente se preocupa, que não está no core deles, não é o negócio deles. Deixa que a gente faz e de uma maneira muito mais especializada, porque é o nosso dia a dia, né? Então a gente é muito parceiro da RH, é o nosso contato praticamente em todos os clientes, e a gente sempre faz, viu, Ariovaldo, um trabalho a quatro mãos, tá? Sempre tentando entender a cultura, as características da empresa, porque não cabe a Agile, ou entendo eu que as empresas sérias, querer impor o que a gente entende como correto. Não, pera lá, muito pelo contrário. Vamos devagarzinho, vamos entender a cultura da empresa, quais são as suas particularidades, como que ela gosta de atender os seus colaboradores, para que assim a gente o faça também. É muito importante esse trabalho a quatro mãos. O cliente é fundamental. No final do dia, o cliente é a peça fundamental. E nós somos muito parceiro do RH. RH, para nós, é a nossa peça-chave, com quem a gente gosta de tratar. Perfeito. Bom, já que nós estamos falando do RH e que ele é peça-chave para a sua empresa ágil e serviço terceirizado, como que ele acha você, por exemplo? O nosso site, né? É agiliservicos.com.br, agile com H, H-A-G-I-L-I, servicos.com.br. Lá tem o nosso telefone, tem o nosso contato, lá tem o nosso WhatsApp para fazer cotações com a gente aqui também. Marcos, eu não quero cotar, eu quero bater um papo para entender. Hoje a minha mão de obra é própria, hoje o meu porteiro é próprio. Não tem problema, eu vou aí com o maior prazer, a gente bate papo, a gente gosta de falar do segmento, a gente gosta de falar da nossa atuação. O mercado de facilities, já que a gente está usando esse termo, ainda no Brasil, ele representa 0,8% do PIB, é um mercado de 150 bilhões de reais, mas em países desenvolvidos representa 2% do PIB. Então, assim, tem muito para crescer. A gente tem o dobro para crescer. Então, eu acredito muito no segmento, acredito muito no negócio. E quem quiser bater um papo, Marcos, eu quero falar sobre terceirização, não quero cotação. Não tem problema nenhum. Vamos aí tomar um café, vamos bater papo, vamos falar de negócio, vamos falar como é a terceirização no Brasil, o que eventualmente no futuro a gente pode ajudar na sua empresa. Não precisa ser agora. A nossa empresa não é uma empresa para 1, 2 anos, não, é uma empresa para 30, 40 anos, 50 anos, 100 anos, se Deus nos permitir, né, nos der saúde. Então, assim, para longo prazo. Então, quem quiser falar sobre o tema, estamos à disposição. Não nos procure só para cotação, não, viu, gente? Quem quiser bater papo de prestação de serviço, estamos à disposição. Porque, afinal, conhecimento de ambos os lados é a parte mais importante que tem do negócio, né, Marcos? Ariovaldo, fundamental. E, assim, a gente não pode partir do pressuposto que a pessoa tem o conhecimento profundo. Então, cabe a nós irmos lá, bater um papo, entender. E, às vezes, até sugerir, olha, nesse caso é legal como você está. Às vezes o teu cenário é bom. Vamos entender.
todo mundo tem uma, como que é aquele ditado? Todo mundo tem uma tampa para sua panela, né? Às vezes a tua panelinha, a tua tampa está perfeita e a gente vai com todo prazer falar, olha, muito bacana o seu serviço, se um dia precisar da gente, a gente está à disposição, não tem que ser nada impositivo, muito pelo contrário, o nosso projeto, o nosso processo é consultivo. Nosso processo sempre foi consultivo, de tentar entender como a gente pode ajudar o RH. Ok, Marcos. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado por você participar conosco aqui, para dar um tempo nos seus afazeres aí, que a gente sabe que muita coisa, para dispor de um tempo para a gente conversar com esse seleto público que a gente tem aqui, são os profissionais de RH. Pô, Ariovaldo, eu pararia tudo aqui que eu estou fazendo, porque o teu público aí, eu acompanho o seu trabalho, é de fato seleto, é uma honra Obrigado. poder estar aqui com você. E assim, a hora que precisar, Marcos, ficamos com dúvida, queremos fazer um outro muito mais focado para determinado segmento. Eu estou à sua disposição, estudo sobre o tema. É sempre uma honra estar com vocês aí, Obrigado, Marcos. Obrigado pelo tempo. Obrigado pela gentileza. Você é muito gentil, muito obrigado. Bom, nós tivemos uma conversa muito interessante com Marcos Rabelo, que ele é CEO da empresa Agile, Serviço Terceirizado. Eu sempre falo que é Agile, mas é Agile, Serviços Terceirizados, né? É isso aí, senhor. O acento é no A. O acento é no ar, né? Tá bom. Ok. Um abraço, queridão. Um abraço para você, boa sorte para você. Boa semana, tá? Um forte abraço, Ariovaldo. Prazer revê-lo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.